Oi, muito prazer. Eu sou Gelsia Crusco. Bom, e dando continuidade, então, naqueles vídeos, né, onde eu venho relatando toda a minha experiência dentro de um terreiro de Umbanda. Então, o vídeo de hoje vai ser mais um relato, né, sobre esta vivência, sobre essa experiência dentro de um terreiro de Umbanda, no qual eu tive assim muitos problemas. E no vídeo de hoje, o assunto que eu trago aqui é a falta de fé dos consulentes. Eu sei que isso vai ser polêmico, mas é verdade. É verdade porque eu estive dentro de um terreiro de Umbanda, eu trabalhei num terreiro de Umbanda e eu via isso claramente acontecer, né? A falta de fé de muitos consulentes, muitas pessoas que frequentavam, buscavam auxílio, uma ajuda espiritual, mas não tinha fé nenhuma. Então o vídeo é sobre isso. Bom, eu acho, gente, o seguinte: quando você pede um, uma coisa, né, para uma entidade, num terreiro, você tem que, em primeiro lugar, você tem que acreditar, você tem que ter fé que você vai conseguir, e você tem que acreditar no que aquele guia espiritual, naquela entidade está te falando. Se você não tem fé, não coloca fé naquilo, fica impossível, né? Qualquer guia espiritual, qualquer entidade, fazer alguma coisa por você, sabe? Eu chego a essa conclusão. Agora, eu também já vi muita gente ter fé e a coisa fluir de uma maneira magnífica, sabe? Mas os que não tinham fé não conseguia de jeito nenhum. E eu observava isso em muitos consulentes que ia no terreiro de Umbanda no qual eu trabalhava e uma coisa que eu notava, sabe, gente, tanto na época quando eu era cambona e depois como médium, né? Passei a trabalhar. Então, na minha iniciação como Umbanda, como cambona, ajudando, auxiliando os guias ali de outros médios, eu podia notar isso. Por exemplo, a pessoa chegava numa gira de preto velho, né? Ela fazia um pedido ali para aquela entidade, para aquele guia. Sabe o que eu achava, gente, assim, mais engraçado? Eu observava aquilo e falava, gente, a pessoa não tem fé. Eu falava para mim mesma, sabe? Eu falava, gente, a pessoa não tem um pingo de fé. Ela ia então com um determinado preto velho de um médium. Tá, ela pedia, fazia os pedidos e tudo, né? Tá, acabou aquele trabalho. Na outra semana tinha o trabalho novamente com a linha, né, de preto velho. Ela ia no outro médium fazer o mesmo pedido. E assim, gente, ia, né? Assim por diante. Quando era com caboclo, era a mesma coisa. Quando era com preto velho também. E quando virava, então, o trabalho para o lado da esquerda, né, para Pombagira, para Exu, era também a mesma coisa. Ou seja, fica claro e evidente a falta de fé, sabe? Como que uma pessoa consegue alcançar uma graça se ela não tem fé? Porque eu acho que a partir do momento que você fez um pedido ali para uma entidade, você tem que acreditar naquilo, acreditar e ter fé que seu pedido vai ser realizado e aquela entidade vai poder te ajudar. Agora, quando você vai com um médio, vai com outro, vai com outro, vai com todos os médios da casa, faz o mesmo pedido, gente, vocês me desculpem de falar, mas a verdade é essa.
É a falta de fé. Não tem fé naquela entidade, não tem fé naquele guia. Aliás, não tem fé em guia nenhum, né? Uma vez que passa por todos os médios da casa. Eu achava isso uma coisa assim que não tinha fundamento, sabe? Eu não conseguia entender isso. Muitas das vezes eu chegava na pessoa e eu falava, sabe, quando era cambona, eu chegava e falava, fulano, fulano, olha, você tem que ter fé, você tem que acreditar, sabe? A entidade vai te ajudar, mas você tem que ter fé também no trabalho da entidade, né? A pessoa, gente, ela ouvia por aqui, soltava por aqui, ou seja, entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? E era uma coisa que eu nunca entendi, sabe, gente? Quando eu frequentava, assim, o trabalho, quando eu estava ainda em desenvolvimento mediúnico, eu sempre fiz os meus pedidos para as entidades, mas eu não ficava, sabe? Eu vou com esse, vou com aquele outro, vou com aquele, eu vou com aquele. Passava os médios todos da casa e não tinha resultado nenhum. Eu nunca fui assim, sabe? Quando eu passava com um médium, eu ficava com aquele médium, sabe? E muitas das vezes, as coisas que eu pedia, conseguia ter sucesso. Por quê? Porque eu acreditava na entidade, eu acreditava na força daquele guia espiritual e eu sabia, eu tinha fé que a coisa ia dar certo e dava, gente, sabe? Então, a meu ver, eu nunca entendi um médium, né? Um consulente, melhor dizendo, é, tem que passar por todos os médios da casa e pedir sempre a mesma coisa para todos eles. Eu, no meu ponto de vista, eu falo para vocês, para mim é muito claro, é muito evidente a falta de fé. Tem pessoas que não entendem, não aceitam ouvir isso. Mas a verdade, gente, a partir do momento que você passa com todos os médios da casa, você faz o mesmo pedido, você não acredita em nenhum médio, você não tem um pingo de fé. A verdade é essa e é assim que eu vejo, sabe? Eu acho que para mim não tem rodeios, né? Não tem que dar meia volta. Eu acho que você tem que fazer a sua parte e o guia faz a dele, né? O guia espiritual não pode fazer a parte dele e fazer a tua também, né? Em relação a essa questão de fé. Então, era uma coisa que eu observava muito, eu nunca entendia, e algumas vezes que eu falava, né, para os consulentes, para as pessoas, muita gente não gostava, achava ruim, né? Ficava meio esquisito comigo. Chegou um momento que eu larguei para lá, não falei mais nada e a coisa foi indo, sabe? E não é isso, sabe? Eu acho que a falta de fé é que faz com que o seu pedido não seja atendido, né? A falta de fé, sabe, gente? Eu acho que quando você tem fé, você realiza grande coisas na sua vida, sabe? A fé transforma tudo. Se você não tem fé, não acredita, você pode falar que tem fé da boca para fora, tá? Que é uma coisa. Agora, a fé que eu falo é aquela de dentro, aquela que, né, que vem do coração, que você tem certeza absoluta, sabe, que o guia espiritual vai te ajudar. Aí junta o trabalho do guia mais a tua fé, aí o milagre acontece. É a maneira que eu vejo, sabe? E, então é isso, né? É uma das coisas que eu observava muito no terreiro, sabe? Muitas pessoas que frequentavam o terreiro não tinham um pingo de fé. E muitas das vezes eu tentava falar, orientar, na verdade, né? Eu tentava orientar, falar de uma forma sutil assim, mas muita gente também não entendia, ficava brava, passava a nem conversar mais comigo por conta disso. Se sentia extremamente ofendido.
de eu falar, né? De eu orientar. E vai entender, né? O ser humano é uma coisa tão estranha, né? A gente não pode falar nada que as pessoas se ofendem, se magoam, já leva pelo lado pessoal, já toma como ofensa, ai, sabe? É muito difícil lidar com o ser humano, sabe? Pela essa questão de não poder falar nada, tem que saber o que vai falar, a pessoa se magoa, a pessoa perde a amizade, sabe? É umas coisas absurdas. E eu via muito isso acontecer dentro do terreiro de Umbanda, sabe? Onde eu trabalhei como médium. Mas fazer o quê, né? A ignorância sempre prevaleceu no meio de muitos consulentes que dizia ter fé, mas dizia da boca para fora, porque lá no seu íntimo não tinha fé, não acreditava em guia nenhum. É a minha concepção, é o meu ponto de vista diante dessa questão, né, que é tão delicada que muitos até perderam a amizade comigo por conta de eu falar isso. E é isso. Beijo.